Vamos, irmãos, novamente ler a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1. Nós iremos ler dos versículos 2 a 5. Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 a 5. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Até aqui, meus irmãos. Versículo 5 também. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Agora sim, até aqui. Alguns dias atrás, Terezinha e eu fomos abençoados com algo que acontece muitas vezes quando estamos conversando com os nossos irmãos. Estávamos conversando com uma irmã muito querida e ela compartilhou conosco um problema muito grande, sério, pelo qual ela tem passado já há algum tempo. E enquanto ela contava, embora a tristeza estivesse estampada no rosto dela, eu não conseguia deixar de perceber também a serenidade com a qual ela nos falava. E depois de ouvi-la, e depois de ter orado com ela, ela disse assim: mas sabe, pastor, não é a primeira vez que eu passo por uma tribulação. E todas as vezes que eu passo por uma tribulação, no final, o nome de Deus é glorificado. Ele nunca me desamparou, nunca deixou de cuidar de mim. É nessas horas, meus irmãos, nessas horas que nós ouvimos algo assim, que nós vemos a beleza do Senhor Jesus Cristo estampada num rosto humano. É nessas horas que o nosso coração é abençoado através da vida de outros, que nós somos também fortalecidos. O comentário que esta irmã fez abençoou a mim e a Terezinha de uma forma muito poderosa, muito edificante, mais do que se ela tivesse contado, talvez, muitas coisas positivas. Bem, tribulação, provações da nossa fé, é algo que a Bíblia fala constantemente. Eu fiquei me perguntando esta semana se este não é um dos assuntos que mais a Bíblia fala a respeito na nossa vida, ou da nossa vida. O texto que nós lemos aqui, Tiago começa a sua carta sobre a prática da vida cristã, dizendo assim: meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Se você estiver lendo a versão Almeida Revista e Corrigida da Escritura, você terá lido assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E de fato, a palavra grega usada por Tiago, ela pode ser traduzida tanto como provação, como por tentação. Muitas vezes, como acontece aqui nos versículos 13 e 14 deste mesmo capítulo,
essa palavra tem o sentido de tentação, isto é, o sentido de indução ao pecado. E neste sentido de tentação, nós nunca, jamais poderíamos dizer que nós somos tentados por Deus, porque Deus a ninguém tenta e Ele mesmo não é tentado pelo mal. Mas também, essa mesma palavra grega, ela pode ser traduzida, conforme o contexto em que ela está falando, como é o caso aqui nos versículos 2 e 3, pela palavra provação. E neste sentido, é uma palavra tomada da ourivesaria e se refere àquele momento em que o ourives ou algum outro metalúrgico está trabalhando no processo de purificação de metais. Então, eu creio que vocês todos sabem, não é? Já devem ter visto essa figura em algum lugar, de um homem que está preparando um pouco de metal precioso para transformá-lo numa joia. Ele coloca aquele metal precioso num cadinho, ou coloca ele num crisol, e depois ele, tomando aquele objeto, coloca ele no meio das chamas do fogo, para que, sendo aquecido, a escória que houver no meio daquele metal, ela flutue, e aí então ele tire aquela escória, ficando só o metal precioso, com o qual ele vai fazer uma joia, um metal purificado. Por exemplo, a Bíblia também diz assim, em Provérbios capítulo 17, versículo 3, o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. A ideia é a mesma, só que se de um lado Satanás quer nos derrotar, de outro lado, Deus ele pode estar usando a mesma circunstância, pensa por exemplo na história de Jó, para nos tornar melhores, para nos fazer crentes melhores, para nos santificar, para nos fazer crescer espiritualmente, para que nós aprendamos a ser em nosso caráter semelhantes a Ele, conforme Ele se revelou no seu Filho Jesus Cristo. Aquela confiança de Jesus no Pai, aquela humildade, aquele coração quebrantado, aquela santidade que vemos em Jesus. A Bíblia diz, Deus vai usando as provações da nossa vida para que nós cresçamos espiritualmente. Da mesma forma como o ourives coloca o metal precioso no forno, no fogo, assim também o Senhor, através de circunstâncias difíceis, de aflições que Ele mesmo permite, nós passamos pelo fogo. A gente poderia dizer pela prova de fogo, para que essas coisas sejam instrumentos de Deus em nossa vida espiritual. Provações são aquelas situações que de alguma maneira vêm testar a nossa fé. E através desse teste vem nos fortalecer a capacidade de resistência, vem nos ajudar a perseverar em nossa fé e nos fazer crescer em nossa confiança em Deus. Por exemplo, quando nós passamos por grandes reveses financeiros, é nessas horas que nós aprendemos a confiar e aprender que não só de pão viverá o homem, mas que de toda a palavra que vem da boca de Deus. Quando, por exemplo, nós passamos por situações de enfermidade, é nestas horas que o Senhor está nos ensinando a confiar a nossa saúde plenamente nas mãos dEle, a nossa vida plenamente nas mãos dEle, e afirmar assim, eu não preciso andar ansioso quanto ao dia de amanhã. Eu não sou capaz de acrescentar um côvado ao cumprimento da minha vida. A minha vida está nas mãos daquele que não faz ou não permite que nenhum passarinho caia, sem que seja do seu conhecimento. Quando passamos por situações em que somos mal compreendidos, rejeitados ou até traídos, estamos experimentando ou estamos sendo conduzidos a experimentar aquela mesma verdade que a Bíblia diz a respeito do Senhor Jesus, que foi o mais rejeitado de todos os homens e, contudo, não amaldiçoou ninguém. Ao contrário, todas as vezes em que abria a sua boca, era para perdoar, era para abençoar. Portanto, meus irmãos,
quando nós passamos por situações aqui, que fogem ao nosso controle, ao nosso domínio, e que nos trazem tristeza, a palavra de Deus diz: Deus está nos colocando no cadinho da provação. Eu gostaria, então, meus irmãos, de tratar desse assunto com vocês, naquilo que Tiago fala nesses primeiros versículos. Ele voltará mais tarde ao assunto, mas algumas afirmações que eu gostaria de destacar. Primeiro, é que Tiago diz que as provações sempre farão parte da nossa vida. Uma vez que você é crente, eu não tenho como dizer outra coisa para você. Veja o que Tiago diz, meus irmãos, várias provações. Ele não está dizendo assim, quando ocasionalmente, se por acaso você tiver alguma dificuldade. Ele não diz assim, olha, pode acontecer. Ele diz assim, olha, vocês passarão por várias provações. Eu gostaria de relacionar isso com aquilo que outro irmão igualmente fala para nós, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 6. Ali o apóstolo, quando ele está falando também a respeito da salvação das nossas almas, do nosso crescimento na fé, ele usa a mesma figura para falar que a nossa fé está sendo purificada e a nossa fé é muito mais preciosa, muito mais importante para nós do que ouro provado pelo fogo. Então, no versículo 6, da primeira carta, Pedro diz assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Veja, novamente essa expressão é usada, várias provações. E o apóstolo Pedro, ele diz que naturalmente as provações nos trazem tristezas. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Mas, ao mesmo tempo, Tiago diz que mesmo no meio da provação, a nossa alma exulta, o nosso coração se alegra. E é nesse mesmo sentido que Tiago está dizendo para nós: irmãos, tende por motivo de alegria ou passardes por várias provações. Parece algo meio contraditório, mas você que é filho de Deus sabe que é isso por experiência própria. Você sabe que muitas vezes está passando por uma grande dificuldade, mas você tem uma certeza no seu coração. Você sabe em quem você tem crido. Você sabe que Ele está com você. Você sabe que Ele te sustenta. E mesmo que a tua fé seja fraca, mesmo que você esteja se sentindo muito pequeno diante daquilo que você gostaria de ser diante de Deus, ainda assim, a sua alma está como que agarrando na mão do Senhor. E você está se lembrando das promessas do Senhor. Todo tipo de provação, diz a NVI. Bom, assim como Pedro e Tiago, outro apóstolo enfatiza a importância o fato de que nós passamos por muitas dificuldades na vida. 2 Coríntios capítulo 4, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Eu quero ler apenas o versículo 8 com os irmãos. 2 Coríntios capítulo 4, e veja a maneira como Paulo descreve os problemas pelos quais ele passava, dizendo assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Aqui, naturalmente, ele está usando de uma figura de linguagem, assim, um paradoxo, não é? Que parece que ele está falando sobre coisas que são contraditórias. Como é que você pode ser atribulado ou ficar atribulado em tudo, mas ao mesmo tempo a angústia, ou você não ficar angustiado? O que ele está querendo dizer é: a tribulação não nos vence. A angústia, a tristeza, por mais forte que ela seja, ela não nos derrota. Perplexidade é quando você não consegue entender o que está acontecendo.
Você não consegue ter uma explicação. O que será isso, meu Deus? Como é que pode uma coisa dessa? Mas Paulo diz assim: não ficamos desanimados. A NVI diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas nós continuamos. Tanto Tiago, como Pedro, como Paulo, e todos os outros homens movidos pelo Espírito Santo que nos legaram a palavra de Deus, esses homens nos ensinam que as provações são uma parte natural e, como nós veremos, essencial para a nossa vida como filhos de Deus. A vida daquele que anda com o Senhor. E elas são muitas, elas são várias. E acontecem em qualquer lugar da nossa vida, em qualquer área da nossa existência, dos nossos relacionamentos. As tribulações acontecem muitas vezes no trabalho, no mundo lá fora. Muitas vezes nos relacionamentos familiares, ou na igreja, ou nas amizades, em nosso próprio coração as tribulações acontecem. Pense, por exemplo, nas aflições do apóstolo Paulo. Ele diz, nós não sabemos exatamente o que era, provavelmente uma doença incurável, a minha leitura desse texto. Paulo diz assim: e para que eu não me engrandecesse com a grandeza das coisas que eu recebi do Senhor, me foi colocado um espinho. Na verdade não é um espinho, é uma estaca, a palavra usada. Foi-me colocado uma estaca na carne, um mensageiro de Satanás, para que eu não me glorie. Antes eu me sinto humilhado, e eu já orei 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, eu 3 vezes pedi a Deus que tirasse essa estaca da minha carne, e Deus respondeu assim: a minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De sorte que a resposta que Deus deu para Paulo foi: eu não vou tirar, Paulo, para que você se mantenha no caminho da humildade, para que você se mantenha dependente de mim. No outro lugar, Paulo fala a preocupação com todas as igrejas, e diz: várias vezes fui chicoteado, muitas vezes passei fome, muitas vezes passei as noites em vigília. Uma vez eu tive que fugir da cidade, colocado num cesto, porque as pessoas da cidade queriam me prender e me maltratar. Paulo diz que muitas vezes foi incompreendido, perseguido e até traído, muitas vezes até rejeitado e abandonado por pessoas a quem ele amava. Pensa em Davi, odiado pelo seu próprio filho Absalão, que queria tomar a sua coroa, o seu trono. Pensa em Davi, afastado de seu amigo Jonatas, porque Saul, o pai de Jonatas, odiava a Davi. Cercado constantemente por inimigos de Israel. Pense em Ana, a mãe de Samuel, que, enquanto não tinha o seu filho, cobria o altar do Senhor com lágrimas, e ao mesmo tempo era zombada pela sua rival. Pense em Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, cuja alma foi traspassada por ver seu filho na cruz, morrendo inocentemente pelos nossos pecados. Pense em Jó, que perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu os amigos, os bens materiais. Pense em Jeremias, pense em Isaías. E como diria a carta aos Hebreus, por favor, abra comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 36, e ele diz assim, falando a respeito dos nossos antepassados na fé, ele mostra como a galeria dos nossos heróis na fé está repleta de homens e mulheres santos, consagrados, que passaram por situações difíceis. A partir do versículo 36 está escrito, capítulo 11, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes,
pelas covas, pelos antros da terra. E depois, meus irmãos, de terminar este capítulo dizendo a maneira como estes heróis obtiveram bom testemunho por sua fé, mesmo que ainda não tivessem alcançado aqui neste mundo as promessas, porque estava reservado para eles uma cidade celestial, e é lá que estava o coração deles. Então no capítulo de número 12, a partir do versículo 1, ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhe para Jesus, ele diz. Lembre-se dessas pessoas do passado, tudo que elas passaram, e como elas ficaram firmes. Então, olhe para Jesus, e corra com perseverança a carreira que te está proposta. Primeiro, Tiago nos diz que as provações são parte da nossa vida como filhos de Deus. Segundo, Tiago também nos ensina que elas são instrumentos de Deus para o nosso crescimento espiritual. Veja, aqui no texto de Hebreus, no versículo de número 1, ele usa a palavra perseverança. No versículo de número 2, ele usa a expressão olhando firmemente para Jesus. E voltando a Tiago, no versículo 3, ele diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra usada aqui na nossa tradução, provação, aqui a palavra grega é uma palavra diferente, ela significa prova. Sabe quando um aluno, por exemplo, vai fazer uma prova e no final ele tira uma nota? É esse tipo de prova que é usado aqui, agora, como sinônimo da palavra aprovação que aparece no versículo anterior. E quando você vai fazer uma prova, o que você deseja quando faz essa prova? É tirar um 10. É ser aprovado. E é disso que ele está falando aqui. Sabendo que, uma vez provada a vossa fé, você vai tirar uma boa nota. E qual é a boa nota que Deus quer nos dar? A fé, a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós temos uma doutrina, a última dos nossos 5 pontos, que ela é usada, a expressão é a seguinte: a perseverança dos salvos, ou a perseverança dos santos. Essa doutrina diz que aquele que Deus escolheu, que aquele que Deus salvou, aquele que Deus santificou, ele vai perseverar. Que Deus não vai tirar ele ou não vai abandoná-lo no meio do caminho. Agora, como é que Deus nos faz perseverantes, de acordo com Tiago? É através das dificuldades, é através das provações. E a maior característica de uma pessoa que está alcançando a maturidade é exatamente isto: a perseverança, a capacidade de continuar em frente. É perseverança no amor, é perseverança na fé, é perseverança na obediência a Deus, é perseverança nas orações, é perseverança no temor de Deus, é perseverança na obra do Senhor, é perseverança na doutrina do Senhor. Uma pessoa que persevera, ela está sendo aprovada, porque através disso tudo, ela está desenvolvendo um caráter íntegro, ela está crescendo no conhecimento de Deus. Mais tarde, lá no capítulo 5, eu peço que os irmãos, por favor, agora vão lá para o capítulo 5 de Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11. Ele diz quem é que nós devemos tomar como modelo na nossa vida, assim como a carta aos Hebreus também diz.
Capítulo 5, versículos 10 e 11, Tiago escreve assim: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olhe para os profetas. Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, que quando nós sofremos por causa dele, nós estamos em boa companhia, porque assim fizeram com os profetas que viveram antes de nós. E aqui então Tiago está reafirmando a doutrina de Jesus. Olhem para os profetas. E vejam, hoje nós temos assim eles como gente abençoada, bem-aventurada, porque perseverou até o fim. Mas você lembra que em Hebreus está escrito, por exemplo, que alguns foram cerrados ao meio? Você se lembra que em Hebreus está escrito que alguns foram presos, escarnecidos? Qual foi o fim que o Senhor lhes deu? A coroa da vida, a salvação na eternidade. Então ele diz assim: olhem para esses homens. Para você fazer isso, você precisa ter fé. Você precisa acreditar que há um céu, que há uma vida eterna. Porque senão, você vai apenas chegar à seguinte conclusão: não vale a pena eu sofrer nesse mundo por causa do Evangelho, porque no fim não vai dar em nada. Para que você saiba que vale a pena, você precisa crer naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Mas, será possível acontecer de um crente fazer uma prova e ser reprovado? Em vez dele tirar aquele 10 que ele precisava tirar uma nota vermelha, ou tirar um 4, por exemplo, ainda se dá 4, ainda é isso. Nesse sentido, meus irmãos, eu preciso dizer que pode acontecer. Há uma palavra no profeta Isaías dirigida à antiga aliança, que eu gostaria de ler agora com vocês. Isaías capítulo 48, versículo de número 10. Deus está falando com Israel, e ele diz assim, Isaías 48, 10: eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. O contexto aqui, meus irmãos, o Senhor está dizendo a Israel que por amor ao nome dele, Israel não seria destruído. Porque ele escolheu e chamou Israel para ser o seu povo. E Deus não volta atrás dos seus planos. Deus não volta atrás na sua palavra. E não permitiria ou não se permitiria vencer pela sua própria ira, mas que teria misericórdia de Israel. E ele diz assim: só que eu coloquei você no cadinho da aflição, eu te acrisolei, e não resultou prata. Na hora da aflição, quando Israel estava sendo provado, não se tornou melhor, fracassou. Há pessoas que diante do sofrimento, ao invés de se tornarem melhores, se tornam piores. Há pessoas que ao invés de crescer no amor, se tornam cínicas. Há pessoas que em vez de continuar na verdade, se tornam mentirosas. Não se importam mais com a justiça. Há pessoas que ao invés de orar mais, param de orar. Em vez de perseverar, desistem de andar nos caminhos do Senhor. Este sentimento de fracasso era, por exemplo, o sentimento de Agur, um homem que escreveu as palavras lá de Provérbios capítulo 30, que eu quero ler com vocês agora. Agur, filho de Jaque, filho de Massá, ou filho de Jaque de Massá. Provérbios capítulo 30, versículos 1 a 3. Ele diz assim: palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem.
não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Você já sentiu alguma coisa parecida na sua vida? Quando você olha para si mesmo como crente e você fala assim: não aprendi. Como eu deveria ser uma pessoa melhor, mas não me tornei uma pessoa melhor. Eu estou cansado, a minha alma está cansada. Era assim que esse homem se sentia. Mas você entende, irmão, que quando o Espírito Santo de Deus falou ao povo de Israel através de Isaías, a respeito do seu fracasso, Deus disse assim também: todavia eu continuo a ser o seu Deus, eu não vou te destruir, eu não vou deixar a minha ira te destruir. De outra maneira, o meu amor continua, eu continuo sendo teu Deus. Quando o autor de Provérbios capítulo 30, versículos 1 a 3, você entende que ele está sendo levado a reconhecer isso pelo próprio Espírito Santo, que o fez registrar essas palavras, que ele estava sendo convencido pelo Espírito de Deus, que ele estava reprovado. Agora, por que Deus nos reprova quando nós falhamos? Não é para nos jogar fora, ao contrário, é para que, reconhecendo os nossos fracassos, nós possamos ser recuperados. Não foi assim que Jesus fez com Pedro, quando Pedro até mesmo negou que o conhecia? Jesus não o rejeitou, ao contrário, Jesus o restaurou. O Senhor Jesus não desistiu de Pedro. Sabe por quê? Cada um de nós, a despeito dos nossos fracassos, estamos aqui porque Deus não desiste da gente. Certa vez um pastor amigo meu, ele me disse assim: olha, um dos maiores passos para a maturidade que Deus permite nós darmos é entender os nossos fracassos. Quando eles nos mostram as nossas deficiências e as coisas na nossa vida que precisam ser mudadas. Aquele homem que me disse isso era um homem santo, despreendido, dedicado na obra de Deus, mas ele bem sabia, por experiência própria, a bênção que é não triunfar todas as vezes, porque nos faz a buscar mais ao Senhor. Eu gostaria de, nesse sentido, ler um outro texto com vocês agora, Eclesiastes capítulo 7, versículo 3. Eclesiastes 7, 3, diz assim: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eu acho, meus irmãos, que é mais gostoso a gente participar de uma festa. Mas embora o autor de Eclesiastes pareça uma pessoa pessimista aqui, ele está nos falando a respeito da sabedoria. Ele diz assim: é melhor você estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque se você está numa casa onde há luto, isso te faz considerar o teu destino. Te faz pensar na tua alma. E isso é muito mais importante do que você estar comendo e bebendo. Não que ele fosse contra festas, não é isto. Ele também diz que é bom a gente comer, beber e se alegrar com as coisas que Deus nos tem dado. Mas ele diz que existem coisas melhores ainda. E o que é melhor? Aquelas situações de tristeza pelas quais nós passamos. Porque essas tristezas, elas são para quê? Fazer melhor o nosso coração. Nos tornar mais humildes. Nos tornar quebrantados. Nos tornar mais compreensivos. E quando você vê alguém que pecou, você não será um juiz rigoroso com esse alguém, porque você sabe os seus próprios fracassos, você sabe as suas próprias dificuldades, e sabe também que você depende da misericórdia do Senhor. E é por isso que Tiago diz assim: sejam misericordiosos, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo.
A não ser, é claro, que alguém se recuse a aprender de Deus. Que alguém feche o coração e não queira ser quebrantado. Por isso, Tiago acrescenta algo mais. Se, porém, mesmo que você saiba que as provações são para você se tornar mais perseverante, se você não está conseguindo entender o que Deus quer fazer, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Peça com confiança, porque Deus não vai lançar em rosto, dizendo para você, se vira. Ao contrário, Deus vai te atender. Se o propósito de Deus é que eu me torne mais semelhante a Jesus, então eu preciso orar, Senhor, que qualidades na minha vida que há em Cristo Jesus que eu posso aprender nessa dificuldade? Por exemplo, se os meus filhos estão se comportando de um modo rebelde e desobediente, que qualidades que há em Cristo Jesus que eu preciso aprender como pai para me relacionar com os meus filhos? Ou, com um marido, quando surgem problemas de relacionamento com a minha esposa, que qualidades de caráter Deus está querendo desenvolver na minha vida, de tal modo que eu me torne um marido mais parecido com Jesus? Ou como filho, ou como esposa, ou como irmãos numa mesma família, da mesma forma na igreja, em meus relacionamentos com outros irmãos, ou no mundo lá fora, ou no trabalho, o que é que Deus pretende em minha vida espiritual? Senhor, como é que eu estou sendo diferente de Jesus? E como é que eu deveria aprender? Resumindo, eu devo pedir sabedoria. Eu devo pedir sabendo que o Senhor será fiel e que o Senhor irá me orientar. Resumindo, se eu tiver sabedoria, eu serei capaz de perseverar. Eu serei capaz de não desistir. E veja qual é o resultado no versículo de número 12 aqui de Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12, Tiago fala a respeito do fruto disso tudo na nossa vida. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O resultado, irmão, semelhança com Jesus. O resultado, vida eterna. Certa vez, eu ouvi uma história, eu não sei se essa história é real, ou se é apenas uma ilustração, mas é uma história que eu acho muito bonita e que ilustra bem aquilo que Tiago está dizendo para nós. Nessa história, um grupo de mulheres estava estudando a palavra de Deus, estava estudando o profeta Malaquias. E então, quando elas chegaram, Malaquias capítulo 3, versículo 3, quando elas chegaram lá em Malaquias capítulo 3, versículo 3, elas leram assim: assentar-se-á, o Senhor assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Quando elas leram isso, diz a história, elas ficaram intrigadas. Como um derretedor se assentará, como um derretedor e purificador de prata, o Senhor purificará e refinará os levitas, e quando isso acontecer, então eles vão prestar a Deus, vão oferecer a Deus ofertas justas. O que significa isso? O purificar, o provar de Deus na vida dos seus filhos. E uma daquelas irmãs, então, combinou com as demais que ela iria, durante a semana, procurar uma pessoa que trabalhasse nisso, para entender qual era a mensagem, e depois iria compartilhar com elas na outra semana. Então ela procurou um ourives, e ela se sentou do lado dele, enquanto ele estava fazendo o seu trabalho de purificação de prata.
Ele colocou a prata num cadinho e colocou a prata no fogo e ficou ali, olhando. Colocou bem no meio do fogo e ficou olhando. E foi explicando para ela que à medida em que a prata derretia, a escória subia, ele tirava a escória e depois ele iria usar a prata para fazer uma joia. Agora ele disse assim, só que tem que ser na temperatura certa. Se ficar menos tempo, não tira todas as impurezas. Mas se ficar mais tempo, então a prata pode ser queimada. Então tem que saber a hora certa de retirar. E ela perguntou para ele, e quando você sabe que é a hora certa? E ele respondeu, é quando eu vejo o reflexo do meu rosto nela. Você entendeu? O Senhor quer ver em você o reflexo do rosto dele. Irmão, tenha grande alegria, mesmo no meio da tristeza. Nós vamos orar mais uma vez. E eu quero pedir que você, nesta oração, examine-se a si mesmo. Senhor, em que situações eu tenho reagido ou agido, mas não como Jesus. Senhor, no meu relacionamento com a minha esposa, o que precisa ser melhorado? No meu relacionamento com os meus filhos, que qualidades de caráter o Senhor quer ver desenvolvidas na minha vida? Na igreja, no trabalho lá fora. Pense nas coisas que têm afligido você, que têm afligido o seu coração. E você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus?